Boa noite, meus irmãos. Paz com todos, amém? Abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, em Salmo de número 73. Salmos de número 73. O tema da mensagem parece um pouco óbvio, mas o tema da mensagem é: vale a pena servir a Deus? Alguém pode perguntar assim: é meio óbvio, né? Vale a pena servir a Deus. É lógico que vale a pena. Quem é que vai dizer que não vale a pena servir a Deus? Mas fique atento a essa mensagem, porque até o final dela, eu quero que os irmãos vejam que às vezes não é bem assim. Ainda que nós dizemos que vale a pena servir a Deus, que é uma pergunta óbvia, parece até bobinha, né? Pergunta meio bobinha. Vale a pena servir a Deus? É uma pergunta meio inocente. Mas ao longo da mensagem, os irmãos vão perceber que é bem mais do que isso. Bom, antes da gente começar a falar, né, começar a falar aqui do Salmo, como eu sempre faço, é bom a gente falar um pouco do contexto todo, do contexto inteiro, para que a gente possa entender o que está acontecendo, para quando a gente ler o Salmo, a gente já vai ler o Salmo de uma forma com mais conhecimento. Como eu vou fazer uma mensagem expositiva, a gente não vai ler um versículo-chave, mas à medida que a gente vai avançando na mensagem, tá bom? Quem escreveu esse salmo foi um homem chamado Asaf. Então, imagine, em Israel havia 12 tribos. Uma dessas tribos era a tribo de Levi. Dentro da tribo de Levi havia 3 famílias, 3 clãs, ou 3 grandes famílias, 3 gerações. Tá? Então, 12 tribos. Dessas 12, uma era a tribo de Levi. Dessa tribo se dividia em 3 grupos, em 3 clãs. Era os gersonitas, que eram responsáveis pelos tecidos e cortinas do tabernáculo. A segunda eram os coatitas, que cuidavam dos objetos sagrados. E o 3 eram os meraritas, que eram responsáveis por transportar e cuidar das partes mais pesadas da estrutura do tabernáculo. Antigamente não tinha o templo, tá? O templo veio com Salomão. Então, quando era o tabernáculo, que acompanhou o povo no deserto durante os 40 anos, esses meraritas, eles eram responsáveis para poder transportar essas partes pesadas do tabernáculo. Porque assim, o tabernáculo, ele era como se fosse uma tenda que montava e desmontava. Então, um cuidava de levar algumas peças, o outro, como nós vemos aí, nessas 3 divisões. Um levava uma peça, outro levava outra, e os meraritas levavam as peças mais pesadas do tabernáculo, porque daí quando eles paravam, eles tinham que montar todo o tabernáculo novamente. Então, o tabernáculo era constantemente montado e desmontado. E essas 3 grandes famílias, cada um cuidava de um pedaço, digamos assim, do tabernáculo. E nós vemos que dentre essas 3 famílias, nós vamos ver que Asaf, ele era levita, tá? E ele era da tribo de Gerson. Isso aí você vê em 2 Crônicas 20:14. Então, o Asaf, ele era dessa tribo de Levi e era da família de Gerson, ele era um gersonita. Nessa família também havia um grupo de músicos. Então, o Asaf, que nós vamos ver aí, ele era músico. A Bíblia menciona 3 pessoas importantes com o nome Asaf. Um, que é o Asaf salmista, que nós vamos falar, que é 1 Crônicas 6:19. O segundo é o Asaf, o registrador da corte do rei Ezequias, que está lá em 2 Reis 18:18. E Asaf, o guardião da floresta do rei Ataxerxes, que é Neemias 2, no versículo 8. Então, quando você for ler Asaf na Bíblia, você vai ver que existem esses 3 homens principais, com o nome Asaf, mas nós vamos falar do Asaf, o salmista. O Asaf era líder dos músicos, tocava símbolos, que é um instrumento de percussão, que está lá em 1 Crônicas 15:19. E também 15:16:5. 16:5, né? O capítulo 16:5. O que é um símbolo? Um símbolo, como eu falei, que é um instrumento de percussão, ele parece assim um disco, como se fosse o prato da bateria, né? Parece assim um disco de metal.
E ali ele tocava esse instrumento e possivelmente também ele tocava harpa. Nós vamos ver também que possivelmente ele tocava harpa. Ele era chamado de profeta. Olha só. Por quê? Ele era chamado de profeta porque ele profetizava com o seu instrumento, que está lá em 1 Crônicas 25:1. Olha só, irmão, o Asaf, olha só o nível desse homem. O Asaf, ele não era só um músico. Ele era um músico que, quando ele pegava o instrumento dele, ele profetizava com o instrumento dele. Tá, inclusive está lá também em 2 Crônicas 29:30, que lá vai dizer que ele profetizava com a harpa. Então, imagina só, quando ele ia tocar, ele não só pegava lá o instrumento e ficava tocando. Quando ele tocava, Deus começava a falar com o povo. Não me pergunte como isso acontecia, mas a Bíblia diz que ele profetizava com o instrumento dele. Que ele profetizava quando tocava. Que quando ele tocava, Deus falava com o povo. Então, imagina isso, ele era chamado de profeta. Algumas versões vai dizer vidente. Mas vidente, para aquele contexto, era o mesmo que profeta, tá? É porque hoje a gente tem a palavra vidente como alguém que é um adivinho, né? Alguém que mais ou menos aí lê a mão, lê carta, algum adivinho, alguma coisa assim. Mas vidente na Bíblia é profeta. Então esse homem, o Asaf, ele era profeta. E não é porque ele falava, olha, assim diz o Senhor, assim o Senhor me mandou dizer. Não. Ele pegava o instrumento dele, quando ele começava a tocar, Deus começava a falar com o povo. Não sei como isso acontecia, mas ele era um profeta com o instrumento dele. Bom, isso é demais, isso é maravilhoso. E isso faz dele o quê? Pode passar. Isso faz dele o quê? Ele era um tangedor, pois quando ele tocava, a glória de Deus se manifestava, que é 2 Crônicas 2, no 5 e 12 e 14. Olha só, quando ele tocava, nesse texto aí vai dizer o seguinte, que quando ele tocava, a glória de Deus se manifestava no meio do povo, que aqueles que estavam dentro do templo, aí do templo de Salomão, né? Quando ele tocava, as pessoas que estavam dentro do templo sequer conseguiam ficar em pé. As pessoas que estavam fora não conseguiam entrar dentro do templo. Tamanha era a glória que se manifestava ali. Então, o Asaf, irmãos, eu não sei se você vai lembrar, mas Davi também era um tangedor. Lembra quando o rei Saul ficava endemoniado? Eles falavam, olha, busca lá um tangedor, busca alguém aqui para tocar para o rei, busca um tangedor. E aí quando chamavam Davi, porque Davi, quando Davi tocava a sua harpa, Saul ficava liberto do demônio. Isso é um tangedor. Tangedor não é só um músico. Tangedor é alguém que quando toca, a glória de Deus se manifesta. O demônio sai, o enfermo é curado. E Asaf, ele era um tangedor. Pensam nisso? Olha o nível que esse homem tinha. Olha o nível que esse homem tinha. Quando ele tocava, Deus falava com o povo. Quando ele tocava, quem estava enfermo era curado, quem estava endemoniado era liberto. E Deus descia a sua glória e manifestava a sua glória no meio do povo. Sequer o pessoal conseguia ficar em pé. Está entendendo? Então, olha o nível de espiritualidade que esse homem tinha. Tanto é que Davi o escolhe para ser o ministro da adoração em Israel. Então, Davi chegou nele e falou, a partir de hoje você vai ser o líder do louvor. O ministro de todo o grupo de louvor, você que vai dominar aí todo o grupo de louvor, você que vai organizar os músicos, organizar a música, organizar os louvores. Davi escolhe ele para ser o líder do louvor, que está lá em 1 Crônicas 16, no verso 7.
Davi escolhe ele como líder de louvor. O Asaf, ele ministrava diante da Arca da Aliança. Olha a responsabilidade dele. Que a Arca da Aliança, irmãos, era o símbolo da presença de Deus em Israel. A Arca da Aliança, vocês lembram da Arca da Aliança, né? Tinha o tabernáculo, dentro do Santíssimo, havia a Arca da Aliança, que era uma urna grande, uma arca grande, em cima da arca, a tampa da arca, chamada de propiciatório, havia 2 querubins, 2 imagens de querubim assim, unindo as asas, que é onde era derramado o sangue da propiciação sobre essa tampa, e a glória de Deus se manifestava ali. Para vocês terem uma ideia, se vocês quiserem saber mais sobre a arca, depois vocês procurem em casa aí numa referência bíblica sobre a arca, vocês vão ver que não era qualquer pessoa que podia ficar perto da arca. Se vocês veem, por exemplo, em 2 Samuel 4, o capítulo 5 também, se alguém tocasse na arca, morria. Se alguém tentasse olhar para dentro da arca, morria. Se a arca estivesse em algum lugar onde havia ali ímpio, pecador, dava problema. Então não era qualquer pessoa que podia ficar perto da arca. E a Bíblia diz nesse texto, que é em 1 Crônicas 16:37, está dizendo que ele tocava diante da arca. O único que poderia ficar perto da arca era o sumo sacerdote. Não era qualquer pessoa que podia ficar perto da arca, mas o Asaf podia. O Asaf, ele tocava seu instrumento diante da arca. Entenda o nível, o grau de comunhão com Deus que esse homem tinha. O nível de espiritualidade que o Asaf tinha, a ponto de tocar diante da arca, de estar ali perto da arca. Não era qualquer um que podia estar, mas ele estava. Então, para vocês entenderem o nível de comunhão e espiritualidade que Asaf tinha. Para vocês terem uma ideia, o Asaf, mesmo depois de séculos da sua morte, ele era lembrado e deixou legado para os seus filhos, que está lá em Neemias, você pode ver isso aí lá em Neemias, no 12, no verso 46. Esse texto de Neemias, isso aí aconteceu mais ou menos aí, uns 500 anos depois da morte de Asaf. Quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia, aí a Neemias, Esdras, estava aí organizando o povo, estava organizando toda a questão jurídica, toda a questão de culto em Israel. E aí quando estava organizando o culto, eles lembraram de Asaf. Eles lembraram de Asaf. E ele falou, olha, tem aí os filhos de Asaf, tem aí a geração de Asaf. E aí o culto foi restabelecido em Israel. E quem foi chamado para liderar o louvor foi claro, não os filhos primeiro, né? Foi a geração de Asaf. Depois de quase 500 anos, Asaf ele foi lembrado. E aí foi chamado a geração de Asaf para poder liderar ali, coordenar a parte musical, a parte de louvor. Então, olha como esse homem era importante, e foi importante em Israel, a ponto de ser lembrado mesmo depois de séculos da sua morte. Mesmo depois de muito tempo da sua morte, ele foi lembrado. O Asaf, irmãos, ele escreveu 12 salmos, que é o Salmo 50 e o Salmo do 73 até o 83. Então ele escreveu esses 12 salmos. Esses 12 salmos, nós vamos ler o Salmo 73. Bem, então, quando nós formos ler o Salmo 73, pensa em tudo que eu falei. No nível, no calibre do Asaf. Um homem que quando tocava, a glória de Deus se manifestava. Um homem que quando tocava, pessoas
eram libertas, curadas. Um homem que quando tocava, Deus falava com o povo, ele profetizava com o instrumento dele. Um homem que foi escolhido pelo rei para tocar, para ser líder do louvor. Um homem que tocava diante da arca de Deus, que ninguém podia chegar perto, mas ele podia. Pensa nesse homem. Agora, a gente vai ler o salmo que esse homem escreveu. Mas para entender o salmo, nós vamos entender o seguinte. Eu fiz aqui, para a gente entender, 5 divisões, 5 blocos de texto, para a gente entender mais ou menos aqui como está organizado os salmos, esse salmo 73. É claro que cada pessoa que vai pregar pode fazer outras divisões, tá? Não é que essa divisão, ela é dessa forma que tem que ser feita. Eu fiz essa divisão dentro da proposta que eu vou pregar. Não que tem que ser essa divisão. Se você procurar aí outros pregadores, pode ser que eles tenham pregado de outra maneira, outra mensagem, e feito outras divisões, tá? Mas eu fiz essa divisão. Então, a primeira divisão, o bloco 1 dessa divisão, nós vamos entender que a percepção de Asaf. E a percepção de Asaf sobre o amor de Deus para com os outros e para com ele. Que aí é o verso 1 e 2. Aí eu convido agora, sim, vai aí na sua Bíblia, e agora a gente vai ler aí o que está dizendo o verso 1 e o verso 2. Olha só o que diz o verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Qual que era a percepção dele? Que Deus é bom. Deus é bom para Israel. Deus é bom para os limpos, para aquele que busca ele. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Agora, qual era a percepção do amor de Deus, da bondade de Deus para ele? Verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desvalaram. Pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Algumas versões vai dizer, quase que os meus pés se desviaram. Então, qual é a percepção dele quanto ao amor de Deus, a bondade de Deus para o povo de Israel, para os limpos de coração? Bom, a percepção dele é o seguinte: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus abençoa o povo, abençoa os limpos de coração, Deus é maravilhoso. Mas para você, Asaf, não, para mim não está funcionando. Para mim, Deus não está sendo bom. Para mim, quer saber? Eu estou quase saindo fora. Eu estou quase desviando. Eu estou quase escorregando. Irmão, eu estou falando aqui do Asaf. Você lembra do Asaf? O homem que tocava diante da arca. O homem que quando tocava profetizava. O homem que era tangedor, que quando ele tocava, a glória de Deus descia. O líder do louvor de Israel, escolhido por Davi. É desse homem que eu estou falando. O homem que quando ele olhava para o povo, ele falava, Deus é bom, Deus abençoa Israel, Deus abençoa todo mundo. E você, Asaf? Então eu não. Eu não estou sentindo esse amor de Deus para mim. Eu não estou percebendo que Deus está sendo bom para mim. Aliás, eu estou quase saindo fora. Os meus pés estão quase escorregando. Não é o que diz aí o texto? Os meus pés estão quase escorregando, saindo fora da presença de Deus. Deus está sendo bom para todo mundo, menos para mim. E aí ele vai explicar o porquê que ele tem essa percepção. Ele vai dizer que no bloco 2, agora na segunda divisão, no segundo bloco, ele agora vai explicar o porquê que ele tem essa percepção. Então aqui, já nesse segundo bloco, o Asaf, ele tem inveja dos ímpios. O que ele vai dizer? Ele vai falar assim, olha, sabe o que acontece? Eu tenho inveja dos ímpios. Por quê? Porque mesmo pelo que eles são e o que eles fazem,
eles ainda têm segurança e prosperam. Que isso aí está explicado do verso 3 até o verso 12. Se você pegar o verso 3 até o verso 12, o Asaf ele vai fazer uma lista de toda a percepção que ele tem do povo. Olha só, ele está dizendo no verso 3 que ele está com inveja dos ímpios, porque ele olha para os ímpios, e mesmo os ímpios, do jeito que eles são, por tudo o que eles fazem, eles ainda prosperam, eles ainda são felizes. E aí ele olha para si mesmo e fala: eu não estou prosperando. Eu louvo a Deus, eu vou todo dia. Inclusive tem texto que teve uma ocasião, você depois pode procurar isso aí em alguma referência, que eles ficaram louvando durante 24 horas sem parar. Sem parar. 24 horas no templo sem parar. E aí, eu imagino que eles chegavam em casa, depois de adorar a Deus, louvar a Deus, a glória de Deus descer, pessoas serem libertas, serem curadas, serem abençoadas. E aí ele chegava em casa e não tinha condição, não tinha talvez ali alimento. E aí ele olha para o povo ímpio, tudo com bens, com fazenda, com casa, com vida boa. E ele sofrendo, e ele fala: não é possível. Não é possível que eu sirvo a Deus, que eu sou fiel a Deus, e eu estou sofrendo desse jeito. E o povo lá, fazendo o que está fazendo, e está bem. Olha a comparação que ele vai fazer. Essa lista você vai encontrar em todo o versículo 3 até o versículo 12, tá? Essa lista daquilo que ele vai falar. É claro que eu organizei, né? Mas você lendo do verso 3 até o verso 12, ele vai falar isso daqui. Olha o que ele vai falar. Ele vai falar que, olha só, a inveja, prosperidade, morte tranquila, por corpo saudável, não passam por tribulações, não passam por aflições, são soberbos, violentos, vaidosos, maliciosos, arrogantes, blasfemadores, maldizentes, ímpios, não fazem falta no mundo, e mesmo assim eles têm segurança e prosperam. Olha só a lista de coisa que ele vai falar desde o verso 3 até o verso 12. Tudo isso. Ele vai falar: olha, esses ímpios aí, eles têm um corpo saudável. Eles são bonitos. São saudáveis. Eles são invejosos. Eles são malignos. Eles são arrogantes. Eles são perversos. Eles, olha a lista, irmão. Eles têm uma morte tranquila. É engraçado isso, né? Quando eles morrem, eles morrem tranquilo, abastado. Não é que a morte é tranquila. Quer dizer assim que eles são prósperos. Então eles morrem bem, eles morrem com saúde. Não é morrem de doença, morrem de fome. Então, eles não passam por tribulações. Eles não têm aflições. E aí fala que eles são violentos, vaidosos, maliciosos. Tudo isso ele vai falando ao longo do texto. E aí ele fala, e mesmo assim, aí inclusive você vai ver isso aí mais lá no verso 11, 12, vai falar que o povo olha para esses ímpios e fala assim: ó, esse povo aí não faz falta nenhuma. Se essa gente morrer, não faz falta nenhuma. E aí Asaf fala: e esse povo não faz falta no mundo. E mesmo assim eles prosperam. Mesmo assim eles estão bem. Não fazem falta nenhuma. E aí o Asaf ele faz essa comparação. E ele vai falar assim: e eu aqui estou sofrendo. E eu aqui estou quase desviando.
Irmão, não está no esboço, eu não coloquei, o que eu vou falar agora, eu não coloquei no esboço, mas eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Essa comparação do Asaf aqui, é uma comparação que, não sei, de repente, em algum momento da vida, a gente acaba fazendo, porque, ou, de repente, você não fez, ou ouviu alguém que fez, ou pensou nisso, pelo seguinte: quando a gente faz essa comparação, da gente olhar para o ímpio, da gente olhar para as pessoas, e falar, por que essa pessoa tem e eu não tenho? Por que eu sofro, e parece que o ímpio não sofre? Porque a gente fica assim, o mal, ele não deveria acontecer para quem serve a Deus. O mal deveria acontecer para esses violentos, que bate na mulher, que violenta mulher, que violenta criança, que mata os outros, que estão tudo na cadeia. Sabe, o mal não deveria ser para o crente, para o fiel. Porque a gente olha o crente sofrendo, é tratamento, é hemodiálise, é quimioterapia, radioterapia, é insulina, é tratamento diário. E o ímpio está lá, roubando, matando, violentando, batendo, fazendo um monte de coisa ruim. E parece que não acontece nada com eles. Não pode. O crente, esse mal, devia estar na vida do ímpio, devia estar na vida do incrédulo, devia estar na vida do violento. Essa doença devia estar lá no estrupador, no violentador, no maligno. Pai, mas por que eu, Senhor? Por quê? Eu chego na igreja, eu venho todo dia, não falta culto. Por que isso está acontecendo? Por que o Senhor permite isso? Irmão, era isso que Asaf estava fazendo. E aí, uma coisa que acontece aqui, que é o seguinte: por que isso é perigoso? Quando a gente faz isso, nós estamos colocando em xeque o caráter de Deus, a justiça de Deus. É como se você estivesse dizendo assim: Deus não é justo, porque eu estou doente e o violentador não, e o bandido não, e o assassino não. Essa doença não podia estar em mim, tinha que estar no assassino. Não era para eu tomar insulina todo dia, fazer tratamento todo dia, fazer hemodiálise. Eu acho que hemodiálise é pelo menos aí umas 3 vezes por semana, né? Para quem faz 2, 3 vezes por semana. Não era para o crente fazer hemodiálise. Não era para o crente fazer quimioterapia. Não, isso aí, essa doença, tinha que estar lá naquele que violenta, naquele que mata, naquele que faz barbaridade. Quando a gente pensa assim, nós estamos falando para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. O Senhor não é justo. O Senhor não está sendo justo. Porque uns estão sofrendo e outros não. Que merecia sofrer e não está sofrendo. Quem merecia não está sofrendo. Nós estamos dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é justo. Está entendendo, irmão? Isso é muito sério. Por isso que a gente não pode ficar avaliando a justiça dos outros. Não, aquele tinha que ir para o inferno. Não, aquele outro tinha que ir para o céu. Não, mas aquele outro, espero que Deus mate ele, que Deus condene ele. A polícia entrou, matou. Bem feito, ainda bem, menos um. Está entendendo? Isso não é correto, irmão. Porque nós estamos diminuindo, ou nós estamos colocando em xeque o caráter e a justiça de Deus. Outra coisa, por que isso não é correto? Fazer essa comparação que Asaf fez. Porque isso vai diminuir ou limitar
a graça de Deus. A não ser se algum de vocês, alguém seja calvinista, ultra calvinista, ou como a gente diz, calvinista supralapsariano, quer dizer, o hipercalvinista, ele acredita que a graça de Deus não é para todos, é para os escolhidos, é para alguns. E é claro que eu não acredito nisso, porque a Bíblia, não consigo ler a Bíblia e entender isso. Mas, se eu acho que alguns deveriam sofrer e outros não, eu estou diminuindo a graça de Deus. Porque, ei, presta atenção, de onde você veio mesmo? Quem era você mesmo? Por acaso você nasceu salvo, é? Você está aqui bonitão, nasceu convertido? Então, a mesma oportunidade que você teve, aquele ímpio, aquele violentador, aquele assassino, também tem. Porque você também, apesar de não ser assassino, apesar de não fazer muita coisa errada, mas eu estava no pecado, eu que estava no mundo, eu ia morrer e ir para o inferno. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. E a graça de Deus pode alcançar essas pessoas também. Então a gente não pode julgar as pessoas. Esse ainda bem, morreu, ainda bem, foi para o inferno. Não, irmãos, é triste. A gente tem que orar, buscar a Deus e fazer alguma coisa para que essas pessoas também conheçam a salvação em Cristo Jesus. Assim como nós conhecemos. Assim como um dia a graça nos alcançou, alcance também essas pessoas. Amém, irmãos? E em terceiro lugar aqui, como eu falei, não está no esboço, mas é uma coisa que eu queria colocar para vocês. Que quando a gente pensa dessa forma, nós estamos, na verdade, sendo vaidosos, orgulhosos. Porque a gente acha que só a gente merece. Eu estou aqui, eu mereço, eu não posso ficar doente. Não, é o ímpio que tem que ficar doente. Essa doença tinha que ficar lá no estrupador, lá naquele homem que bateu na mulher. Ele que tinha que ficar doente, não eu. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo assim: eu sou bom demais. Eu não mereço sofrer. Olha eu aqui como eu sou bonitão. Olha como eu sou fiel. Olha como eu sou crente. Eu não posso sofrer. Deus tem que me abençoar. Porque eu sou fiel, eu sou bom demais. Está entendendo a vaidade? Está entendendo? Irmão, a gente só é alguma coisa porque a graça de Deus nos sustenta, irmão. Se você está aqui, não é pelo teu mérito. Se nós estamos aqui, não é pelo nosso mérito. É porque Deus tem nos mantido em pé, Deus tem nos guardado e nos protegido. Nós estamos firmados pela forte mão de Deus. Amém, irmãos? Você está aqui porque você está sendo sustentado pela forte mão de Deus. Eu, você, nós não somos nada se não for a graça dele, o amor dele, a misericórdia dele. Amém, queridos? Então, não fique achando que você é o merecedor de qualquer coisa. Não, isso aí eu não posso, irmão, sofrer. É o ímpio. Não ache nada. A gente não pode achar nada. Nós estamos aqui pela misericórdia e graça de Deus. Então, se temos alguma situação complicada, seja na saúde, seja financeiro, seja emocional, seja sentimental, seja relacional, seja trabalhista, seja o que for, seja no ministério, seja na igreja, o que for, dê glória a Deus, porque você está em pé. Não importa o problema que você está vivendo, dê glória a Deus, porque você está aqui, está em pé. Amém, queridos? E é aí que a gente entra no terceiro bloco, que é aonde, nesse bloco, o Asaf vai questionar se não está sendo em vão santificar-se e ser honesto, pois ele sofre todos os dias, que é o verso de 13 ao verso 15. Olha aí na sua Bíblia,
o verso 13. Vai dizer assim o verso 13: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, lavado as minhas mãos e a minha consciência. Irmão, olha o que Asaf está falando aqui. É aqui que eu tirei o tema. Foi daqui que eu tirei o tema. Será que vale a pena servir a Deus? Olha o que o Asaf está dizendo. O Asaf está dizendo, olha, sinceramente, não está compensando, não está valendo a pena eu me santificar. Porque eu me santifico todo dia. E os ímpios estão vivendo bem. Mas eu, olha o versículo 15. O versículo 14, aliás, diz assim: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Todo dia eu sofro, todo dia dói, todo dia é as costas, é a cabeça, todo dia é o tratamento, todo dia eu acordo e é a depressão, é a angústia, é remédio para dormir, é remédio para acordar, é remédio para comer, é remédio para deixar de comer, é remédio para respirar, é remédio para controlar a pressão, é remédio para controlar o sangue, é remédio para controlar. Todo dia. E eu olho para o ímpio, e o ímpio está bem. Eu olho para o perverso, ele está bem. E aí eu me pergunto, verso 13, aí eu me pergunto, será que está compensando eu limpar o meu coração? Será que está adiantando eu limpar a minha consciência? Será que está adiantando eu limpar as minhas mãos? É por isso que eu falei que às vezes você fala assim, em algum momento alguém pode já ter dito, se não o disse, pode questionar: por que, Senhor, eu? Por que a gente sofre? Por quê? Será que está adiantando? Eu chego cedo na igreja, eu oro, eu estou lendo a Bíblia, eu fiz voto, e não está adiantando nada. Você entende que o questionamento de Asaf no verso 13, e ele falando que ele sofre todo dia, é o questionamento de muita gente. É o questionamento é muito parecido com a gente. Porque o Asaf, lembra do Asaf, né? É aquele homem fiel, o homem que tocava, o homem que era profeta. É esse Asaf. E nós? Quem somos nós? Para em um dia não olhar para a nossa vida e falar: Senhor, por que, Senhor? Eu não estou entendendo. Eu busco o Senhor todo dia. Eu sou fiel, eu procuro ser fiel ao Senhor. Por que tanto sofrimento? Por que tanto problema? Eu não estou entendendo. Mas, irmão, quando a gente chega num nível desse, é como se fosse assim o fundo do poço, sabe? Aí, nós entramos no bloco 4. Nesse bloco 4, nós vamos entender o seguinte, que Asaf, ele se põe em oração e compreende qual será o destino dos ímpios, que nós vemos esse versículo do 17 até o 20. Aí, irmão, acontece uma coisa. Pensa que o Asaf, ele está questionando a Deus. Ele está: Senhor, eu estou buscando o Senhor todo dia, e eu estou sofrendo todo dia. Eu acho que não adianta servir ao Senhor, não adianta. Não está adiantando. Para que eu vou na igreja? Para continuar do mesmo jeito? Para que eu vou na igreja? Para não mudar nada? Para que eu vou purificar meu coração? Para que eu vou purificar minha consciência? Para que eu vou purificar minhas mãos? Não está adiantando nada. Mas aí, o Asaf vai fazer o seguinte, irmão, ele vai orar. Ele vai
orar. E sabe onde que ele vai orar? Diante da arca de Deus. Lembra que eu falei que não era qualquer um que se aproximava da arca? Pois bem, ele vai orar. E ele vai orar diante da arca. Olha o que diz aqui. O verso 17. Até que entrei no santuário de Deus. E então percebi o fim deles. Deles aqui é os ímpios, tá? Certamente tu os põe em lugares escorregadios. Tu os lança para a ruína. Como caem a desolação em momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz, como um que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, expressarás as suas fantasias. O que ele está falando aqui? Ele foi orar. Asaf foi orar. E ele foi lá no santo. Ele foi lá diante da arca. E quando ele começou a orar, ele entendeu, a primeira coisa que ele entendeu que os ímpios podem estar fazendo o que for, pode estar ganhando muito, vivendo bem, continua fazendo coisa errada, mas pode estar aí no mundo andando de carro de luxo, com saúde, com dinheiro, mas o fim dessas pessoas, se eles não se arrependerem, é a perdição eterna. Enquanto ele, por mais que ele sofra todo dia, por mais que ele estava servindo a Deus, mas estava sofrendo, por algum motivo ele estava ali chorando, sofrendo, como ele diz no verso 15, todos os dias. Quando ele foi orar, ele percebeu o fim desses ímpios. Se eles não se arrependerem, o fim deles é a morte eterna. Mas eu estou sofrendo, eu estou chorando todo dia. Mas eu sei que quando eu partir daqui, o que me espera é a glória, é estar diante de Deus, é estar com Deus, é viver a vida eterna. O Asaf compreende isso. Quando ele vai orar, irmão, muda totalmente a chave. Quando ele vai orar, a chave muda completamente. Ele começa a entender que o fim dos ímpios é a morte eterna. Mas aqueles que esperam no Senhor, que buscam o Senhor, que está firme na presença do Senhor, por mais que sofram, eles estarão com o Senhor eternamente. E aí a gente entra no bloco 5. O Asaf, além dele virar a chave, ele reconhecer que os ímpios vão ter uma perdição eterna, se eles não se arrependerem, mas a gente mesmo sofrendo, a gente vai estar com Deus. Ele reconhece mais uma coisa. Asaf reconhece o seu pecado, que Deus nunca o abandonou, olha só, que sempre o guiou, que não há outro que ele queira mais, que Deus é sua fortaleza, sua recompensa, sua confiança, e os ímpios serão punidos, mas ele se aproximará de Deus e será um testemunho das suas obras, que é o verso de 21 até o 28. Vamos ver? Olha aí a sua Bíblia. Olha o que ele diz logo no 21. Ele fala assim: quando o meu espírito se amargurava e sentia picadas no meu coração, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Olha só, o que ele falou aqui? Ele reconheceu que quando ele olhava para o ímpio e ele falava essas palavras que eu falei aqui, eu não posso sofrer, é o ímpio que tem que sofrer. Não, eu sou fiel. Isso aí tem que ser o ímpio tem que ir bem feito, é menos um, ainda bem que foi para o inferno, esse violento, esse violentador, esse maligno, morreu. Quando ele ora, e ele vira a chave, aí ele fala assim: Senhor, agora eu entendi, o meu coração estava amargurado, agora eu entendi que eu era um animal. Eu era um animal diante de ti, eu não tinha razão, raciocínio.
Porque quando ele fala que ele era um animal, porque os animais são irracionais. O animal não pensa. O animal não raciocina. Quando ele fala, Senhor, eu era como um animal, ele fala, eu estava sendo uma pessoa totalmente sem noção, sem entendimento, um tolo, um ignorante. Porque agora eu entendo, eu era um animal, o meu coração estava embrutecido. Mas agora eu entendo, eu entendi. Olha aqui a continuação. Toda a vida estou sempre contigo. Tu me seguras a minha mão direita. O Senhor está sempre... Agora eu entendo. Agora eu sei que o Senhor está comigo todo dia. Que o Senhor segura na minha mão. Eu sofro todo dia, mas todo dia o Senhor está me segurando na minha mão. Olha que lindo isso, irmão. Olha a palavra que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Ele fala, antes eu achava que eu sofria, eu estava desviando. O verso 2. Eu estava me afastando, eu estava desviando. Mas agora eu fui orar e o Senhor falou comigo. E agora eu entendo que todo dia eu ainda sofro, mas o Senhor está me sustentando na tua mão. O Senhor está comigo todo dia. O Senhor está me sustentando todo dia. Oh, meu irmão, isso é maravilhoso. Olha o 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Eu sei que aqui, o Senhor me guia. Mas quando acabar aqui, o Senhor vai me receber na glória. Olha, irmão, que mudança. Olha que mudança. Sabe o que é isso? Oração. Ele foi orar. E quando ele foi orar, ele entendeu. O Senhor está comigo. O Senhor não me deixa. O Senhor não se afasta de mim. E mesmo quando eu passar daqui, o Senhor vai me receber na glória. Olha aqui como continua. Oh, quem tenho eu no céu além de ti? E na terra não há além que eu deseja mais que a ti. Oh, irmão, isso aqui é lindo demais. Olha como ele enxerga agora Deus. Antes ele enxergava Deus assim. Deus é bom para todo mundo, menos para mim. Olha agora como ele enxerga Deus. A quem tenho eu no céu além de ti? Na terra não tem ninguém mais que eu queira do que a ti. Isso é lindo demais, irmão. Isso aqui, só pode falar isso aqui alguém que está cheio de Deus. Só pode falar isso aqui alguém que abriu o coração para Deus entrar. Oh Deus, eu não tenho mais ninguém que eu queira mais, nem no céu, nem na terra. Não existe ninguém, eu só quero o Senhor, eu só quero a Ti. Eu só quero servir a Ti. E ele continua, 26. A minha carne e meu coração desfalecem do meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Ou seja, a minha herança para sempre. A minha recompensa para sempre. Olha o que ele está falando, irmão. Ele está falando aqui que a carne dele, o coração dele está se desfalecendo. Mas, olha só, eu estou perecendo. Você entendeu esse versículo? Olha o que ele está dizendo. Eu estou morrendo. A minha carne está se acabando. Está morrendo. Mas o meu coração está uma chama viva. Eu vou ler de novo. Eu vou ter que ler de novo. Olha o que ele está falando. Ele está falando que ele está morrendo. Mas o coração dele não. A fé dele não. Mas eu vou ler de novo. Olha o que ele está dizendo. A minha carne e o meu coração desfalecem. O meu coração, porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre.
Eu estou me desfalecendo, meu coração está parando, mas dentro do meu coração, é o que ele fala, no meu coração, o Senhor é a minha recompensa, o Senhor é a minha herança. Ô irmão, isso aqui é forte demais, meu irmão. Isso aqui é forte demais. E para encerrar, olha o que ele fala no verso 28. Ele fala assim, no verso 27, ele fala assim: pois os que estão longe de ti perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. 28, mas para mim, bom é aproximar de Deus, ponho a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha só o nível que ele chegou. Para encerrar, olha o que ele disse. Como ele começa e como ele termina. Olha só. Asaf, ele começa dizendo que está quase se desviando. Mas depois que entra em oração, termina o texto dizendo que o melhor é estar próximo de Deus. Ele começa lá o texto. Eu estou quase desviando. Eu estou quase parando. Eu estou quase me afastando. Eu estou quase escorregando. Eu não estou aguentando mais, eu estou me desfalecendo. Mas aí ele vai orar. Aí ele busca o Senhor. E quando ele busca o Senhor, ele fala: agora eu entendi. Agora eu sei que os ímpios vão perecer se eles não se arrependerem. Mas eu posso estar morrendo. Eu posso estar sofrendo. Mas eu vou me encontrar com Deus, porque Ele me sustenta todo dia, Ele me guarda todo dia, Ele me guia todo dia. E agora eu entendo que antes eu estava me afastando. Mas ele encerra dizendo no verso 28, o bom é me aproximar de Deus. O bom é estar perto do Senhor. Quem quer ficar perto do Senhor, fique em pé em nome de Jesus. Você quer ficar perto do Senhor? Fique em pé. Vamos orar, irmãos. Essa oração é só para aqueles que querem ficar perto do Senhor. Agora, eu quero que os irmãos pensem o seguinte, a partir de agora, pensem o seguinte: independente de qualquer situação, sofrimento, problema, qualquer coisa que venha acontecer, ainda que você venha estar fraco, fala: Senhor, eu não aguento mais. Oh meu Deus, eu não aguento mais, eu estou sem força, eu não aguento mais. Asaf também disse isso. Mas quando ele foi orar, e é o que eu quero que você faça, você vai entrar no seu quarto, você vai orar. Você vai colocar a sua cara no pó, seu joelho no chão. Você vai orar. E você vai quebrar esse coração teu. E vai entender que ainda que você sofra todo dia, como Asaf falou, todo dia eu sofro. Ainda que você sofra todo dia, você vai entender, depois que você abrir o teu coração, depois que você orar a Deus, você vai entender que Deus, mesmo no teu sofrimento, o Senhor está contigo todo dia. O Senhor está segurando a tua mão e andando contigo todo o dia. E você vai entender que não existe outro, além no céu, nem na terra, outro que você tenha que querer mais senão a Ele. E que o melhor é estar perto dEle. Ainda que a tua carne, o teu corpo esteja morrendo, o teu coração tem que estar com a brasa viva, queimando de amor a Deus. Amém, queridos?
Feche os olhos. Pai Santo, em nome de Jesus.